dos usos do modelo dela seja para orçamentação, você precisa considerar algumas diretrizes durante a modelagem. Que tipo de diretrizes? Primeira diretriz que você tem que considerar é a unidade de saída. Então, as unidades de saída do modelo têm que ser compatíveis na integração com a unidade de saída de orçamentação, porque, no fundo, o que a gente está fazendo é uma integração de dois bancos de dados. Banco de dados de modelo com banco de dados de orçamentação. Então, o primeiro ponto que tem que estar bem atento é a classificação dessas informações de unidade, dos objetos. Segundo ponto que tem que ser chamado bastante atenção é modelagem de acordo com processos construtivos. Então, eu sempre chamo atenção, por exemplo, de parede, por exemplo. Tá? Esse aqui é um modelo real, eu dei um recorte nele para facilitar a trabalhabilidade. E o que acontece? Nesse caso aqui, por exemplo, a parede, a gente está trabalhando aqui com uma metodologia de steel frame. Quem já teve contato com steel frame sabe que o processo de construtivo do steel frame ele passa por diversas etapas de montagem. Então você tem o painel, você tem os montantes, você tem o gesso. Então, de forma a você representar com maior detalhamento e melhorar a possibilidade de identificação da extração dos quantitativos, é interessante que você, de alguma forma, expresse no modelo essas informações. Nesse caso, exatamente, o que é que a gente tem? Eu tenho uma camada externa. Então, essa camada externa aqui, ela é uma camada de pintura texturizada. Então, o Revit, ele é uma plataforma de modelagem que te permite uma modelagem paramétrica, mas em função de uma classificação específica. Que classificação é essa? Ele classifica os objetos modeláveis em categoria, família, tipo e instância. Então você organiza a estrutura das suas informações em função dessas tipologias. Então todo objeto dentro do Revit, ele apresenta essas características, ele possibilita você de inserir novas propriedades geométricas e também inserir propriedades não geométricas em cada uma desses objetos. Então, nesse caso aqui, eu estou visualizando somente a camada de pintura texturizada. Se eu ocultar essa camada para ver a próxima, o que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar um paralelepípedo. E este paralelepípedo aqui, em teoria, representaria o meu Light Steel Frame. Então vamos lá. Eu tenho Light Steel Frame e Light Steel Frame externo. Como eu já falei para vocês, para você representar isso de forma a conseguir extrair um detalhamento executivo dessas informações, você modelar esse tipo de elemento simplesmente com um paralelepípedo está dificultando muito, não só o processo de identificação de serviço, mas principalmente de extração de quantitativos. Porque eu pergunto a vocês, como que você orça steel frame? Você pode orçar por metro quadrado, você pode orçar por peso. Então, dependente da maneira que você vai orçar, essas informações elas têm que constar no modelo de alguma forma. E nesta representação geométrica, da forma que está aqui, não seria impeditivo, mas torna a trabalhabilidade do modelo para o uso de modelo de orçamentação um pouco mais complicada. Então vou ocultar essa camada e a próxima camada que a gente tem é uma parede interna, que é também uma pintura látex. Então a minha parede aqui, como um todo, ela está sendo representada aqui por 3 camadas. 2 de revestimento e uma de parede do tipo steel frame. Então, o principal aspecto que tem que ser chamado a atenção aqui é como foi modelado e como isso vai impactar na identificação dos serviços e na clareza das informações.
Então, a primeira diretriz é unidade de saída, segunda diretriz é modelar, sempre tentando pensar em aspectos construtivos. Porque quando a gente está falando de automatização de modelo, a gente está falando de identificação de serviço, a gente está falando de estruturação de EAP, a gente está falando de extração de quantitativo automatizado. Se todas essas etapas são automatizadas, significa que elas serão tão boas e tão claras quanto as informações do modelo. Se as informações do modelo não são claras, então ele vai dificultar a execução desse serviço de maneira automatizada. Então, primeira diretriz, unidade de saída. Segunda diretriz, modelagem de acordo com aspectos executivos. E a terceira diretriz é classificação das informações. Então, quando você define os usos do modelo no programa de necessidades, então eu defini no meu programa de necessidades que eu quero um modelo para extração de documentação de projeto, para renderizar e fazer visualização com o cliente, para orçar e para planejar. Então, desde lá, eu já tenho que ter uma consciência de que tipo de informação eu vou precisar que exista no modelo para poder executar esses usos. Quando você está em processo de implantação, então quando você pega um modelo adaptado, você tem uma série de propriedades que são redundantes ou que são irrelevantes. E que se você trabalha o modelo com todo esse conjunto de propriedades, você está trabalhando com um modelo excessivamente grande. Porque o modelo da vida real, né, de grandes edificações, condomínios, shoppings, né, são modelos de tamanhos muito grandes. Então você sempre tem que estar pensando em como você pode otimizar a estrutura de dados desse modelo para conseguir dar a esse modelo uma trabalhabilidade melhor. Então pensar em como eu vou expressar as informações de maneira geométrica na modelagem, mas também tentar pensar como que eu classifico as informações não geométricas, as propriedades, para eu trabalhar com um conjunto de propriedades que seja razoável dado o uso do modelo. Então, se eu pensei nas unidades de saída, se eu modelei de acordo com processos executivos, pensando na extração de quantitativo, e se eu modelei tendo a preocupação de classificar bem as informações do meu modelo, eu tenho um modelo que vai me permitir um trabalho adequado na automação no que diz respeito à orçamentação. A plataforma Grifo Cisco, ela trabalha com arquivos, com estrutura de dados IFC. Eu não sei se vocês estão familiarizados, né, com o conceito de IFC, mas de maneira resumida, IFC ele é basicamente uma estrutura de dados que permite que o usuário exporte e importe qualquer dado geométrico e não geométrico. Então, dado geométrico é os objetos visualizáveis. Dados não geométricos são as propriedades inerentes a esses objetos. Então, o IFC ele permite que você exporte e importe essas informações de qualquer plataforma. Então, se eu tenho um projeto que está em ArchiCAD, ou que está em Bentley, ou que está em Vectorworks, eu consigo exportar esse arquivo em IFC e abrir esse arquivo dentro do Revit. E vice-versa. Eu tenho um arquivo no Revit e eu quero dispor esse arquivo para o meu cliente que tem uma outra plataforma. Então não vai ter acesso a abrir o meu arquivo RVT. Então eu exporto esse arquivo em IFC e ele vai ter a possibilidade de abrir esse arquivo, seja lá qual é a plataforma que ele está usando. Então a gente falou aqui de plataforma de arquitetura, mas o mesmo vale para qualquer plataforma de qualquer outra disciplina. Então se for estrutura, tem o Eberic, tem o Tekla, tem o TQS. Se for de instalações, tem o QI Builder, né? Tem várias outras plataformas aí que disponibilizam ao usuário importar e exportar IFC. Então, se eu tiver essa atenção na minha modelagem, o próximo passo é exportar o IFC. Então, aqui no caso do Revit, aqui em arquivo, você tem a opção exportar. E eu chamo primeira atenção para essa opção Options e IFC Options, tá? Que é uma maneira de você enxergar todas as categorias dentro do Revit e analisar qual a tipologia, qual a nomenclatura de saída enquanto classe de IFC. Porque IFC é um banco de dados distinto, né? Você está criando um banco de dados geral que pode ser visualizável em qualquer plataforma. Então, da mesma forma que as categorias do Revit aqui vão ter
uma nomenclatura específica, padrão no IFC, todas as outras plataformas vão se enquadrar neste mesmo perfil. Tá? Mas você pode editar essas informações de acordo com o que você achar mais relevante para a sua estrutura de projeto. Então, por isso é extremamente importante saber que isso existe. Segundo